Olá pessoal, estou de volta aqui para mais uma aula de literatura brasileira e nesse vídeo eu vou falar sobre o movimento conhecido como parnasianismo, um movimento literário importante que aconteceu aqui no Brasil, né? Na verdade, esse vídeo, né, e o próximo que eu vou falar sobre o simbolismo, né, são as aulas em que eu vou falar sobre importantes movimentos literários, né, da poesia, né, aqui no Brasil no final do século XIX. Né? Na poesia a gente teve tanto o parnasianismo como o simbolismo como movimentos literários de grande importância. Na prosa a gente tem aqui no Brasil o realismo e o naturalismo, que é considerado como uma vertente aí do romantismo, do realismo, né? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o parnasianismo. O parnasianismo foi um movimento que tem algumas características muito parecidas, muito semelhantes a outros movimentos de natureza mais classicista, né, como o classicismo, né, que ocorreu à época do Renascimento, né, do século ali 15, 16, né, e também o arcadismo, que ocorreu lá no século 18. O parnasianismo ele tem essa característica também de uma arte voltada para si própria, a arte pela arte, né? Uma arte que não tem um objetivo de reflexão, mas um objetivo de fazer arte com as palavras, com a linguagem, né? com a estrutura da linguagem, né? Tem um objetivo de que a poesia ela seja justamente aquilo que, na classificação de Roman Jakobson, né, seria a função poética da linguagem, que é a linguagem por si só encantar, a beleza das palavras, né? Não a reflexão sobre a linguagem, sobre a mensagem por trás dessa linguagem, mas o brincar com as palavras, a beleza das palavras, né? Sem uma preocupação com os sentidos que a palavra veicula. Uma característica interessante do parnasianismo é justamente aproximar o poeta, né, do artesão, do ourives, né? Há muitos poemas parnasianos que comparam o poeta a um ourives, né? Que é aquele profissional, aquele artífice que trabalha com o ouro, que manipula o ouro, né? Ou também com a pessoa que manipula cerâmica, né? Alguém que trabalha, que faz arte com as mãos, né? Tem aqui um poema que é muito assim característico, né? É muito representativo desse movimento, que é um poema do poeta Alberto de Oliveira. Tá? Alberto de Oliveira é um pseudônimo, né? Um nome falso, um nome artístico do poeta Antônio Mariano de Oliveira. Né? Ele ficou conhecido como Alberto de Oliveira. Ele escreveu um poema chamado Vaso Chinês. E eu vou ler para vocês aqui, é um soneto. Né? Estranho mimo aquele vaso, vi-o casualmente uma vez de um perfumado, contador sobre o mármore luzidio,
entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la a gente acaso vendo-a, sentia um não sei que com aquele chin, de olhos cortados à feição de amêndoa. Percebam, gente, nesse poema, primeiro, um cuidado especial com a escolha das palavras. As palavras tinham que ser palavras belas, palavras rebuscadas. Não é a poesia não pode ser uma coisa vulgar, né? Tem que ser uma arte elevada. Então, uma escolha de palavras, uma escolha de vocabulário, né? Bem cuidadosa. A forma do poema é algo também muito importante. O poema ele não pode ter imperfeições, ele não pode ter falhas, né? Ele tem que respeitar a métrica direitinho, tem que respeitar a rima, né? O ritmo, né? O sistema de pés, né? O que são os pés de um poema? São, né, a marcação das sílabas tônicas, tá? Então, isso tudo era feito com muito cuidado, com muita precisão, justamente como um artesão ali que trabalha com as mãos, né? Um ceramista, um ourives, né? Por isso essa comparação do poeta ao ourives, né? ao artesão. Então, o uso também da rima rica, né? A rima rara e preciosa, né? Porque, por exemplo, você rimar palavras de classes gramaticais diferentes. Não pode ser rimar amor com dor, né? Rimar verbo com verbo, que isso é muito fácil de fazer, né? Você vê aqui, ó, estranho mimo aquele vaso, viu, né? Um verbo com um pronome oblíquo. Depois ele rima isso com luzidio, né? Que já é um adjetivo, né? Então, tem todo esse cuidado. Da mesma forma como o poema aqui está descrevendo o trabalho do artista, né? Em pintar um vaso chinês, né? Esse poema é só sobre um vaso chinês. Não tem nenhuma metáfora, não tem nenhum significado oculto nesse poema. É só a arte pela arte. É provocar beleza pelo uso das palavras, pela construção da linguagem. Ok? Então, Alberto de Oliveira foi um poeta parnasiano importante desse período. Olavo Bilac também, talvez o mais popular de todos os poetas parnasianos brasileiros, né? Ele teve uma importância muito grande para o nosso parnasianismo, tá? Então, eu espero que tenha dado para ter uma noção do que foi o parnasianismo. O parnasianismo, inclusive, ele vai ser duramente criticado no século XX pelos modernistas, né? Pelos representantes do movimento modernista, principalmente aí o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, que no início da sua carreira como poeta, ele foi influenciado pelo parnasianismo, ele escreveu poemas parnasianos, mas depois ele próprio acaba, né, abandonando essa linha poética e ele se aproxima cada vez mais, né, dos seus amigos modernistas.
né? Ele começa a sofrer a influência dos movimentos de vanguarda do início do século XX. E até, gente, no final da sua vida, ele experimentou ali um pouquinho do que viria a ser um estilo mais concretista, que o concretismo ele vai se consolidar já no início da segunda metade do século XX. Mas o Manuel Bandeira ele chegou a experimentar isso. Mas enfim, Manuel Bandeira não é o tema da nossa aula de hoje, mas ele criticou o movimento parnasiano por ser vazio de sentido, por ser, né, um movimento artístico pobre em termos de qualidade estética, por ser somente arte pela arte e não dizer nada. Não tem nenhuma mensagem para transmitir, não apresentar nenhuma evolução em termos de invenção artística. Tá? E a maior crítica que ele faz ao parnasianismo é quando ele faz o poema Os Sapos, que aí eu recomendo vocês lerem, né? O poema Os Sapos, que Manuel Bandeira recitou, inclusive, quer dizer, ele não recitou porque ele não participou, ele não estava presente. Foi lido o poema dele, outra pessoa leu no lugar dele o poema Os Sapos na Semana de Arte Moderna, né? Que ocorreu em fevereiro de 1922. A gente está pertinho aí de completar 100 anos, né? Daqui a menos de um pouquinho mais de um ano, né? A gente vai estar completando 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil. Então, foi feita essa crítica ao parnasianismo, né? Mas tem sua importância histórica, tem sua importância ali na construção da história da literatura do Brasil. Essa aula que eu queria apresentar aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todas e todos e até a próxima. Tchau, tchau.